Olá galerinha, tudo bem? Professor Bruno Mota, do nosso canal Café. Deixa eu pegar ele aqui. Estão servidos? Escola. A nossa escola aqui, a nossa escola virtual, a nossa escola à distância. Enquanto as nossas aulas presenciais não voltam, estamos aqui dando dinâmica às nossas aulas, tá? Espero que todos estejam bem, todos estejam se cuidando, tá? Eu sei que essa questão do distanciamento social, do confinamento é difícil, cada dia é uma luta. Já estamos aí caminhando para o segundo mês, hoje é dia 12, então dia 15 fará o segundo mês que estamos nessa situação, mas temos que ter fé que essa situação vai passar, e enquanto ela não passa, nós damos continuidade à nossa aula, às nossas vidas, onde o mais importante neste momento é tentarmos seguir. A escola serve para isso também, e nos adaptamos a essa situação. E falar em distanciamento social, a aula de hoje, tá? Para alunos de geografia e aqueles amantes do conhecimento, vamos falar um pouco sobre lockdown, tá? Tão falado aí nos últimos dias, tá? A gente fica falando lockdown, mas não é o lockdown daquela imagem que circula no Facebook do deus da mitologia nórdica deprimido, não, né? Lockdown, assim. Não, pessoal, é outro lockdown, tá? É o lockdown, tá? O chamado fechamento. O pessoal até falou, bota tranca a rua, porque o negócio de lockdown está em inglês, ninguém vai ligar. Se botar tranca a rua, muita gente vai ficar em casa. Brincadeiras à parte, pessoal. O que seria o tal lockdown e o que ele teria a ver com a geografia, tá? Então, na aula de hoje, nós vamos relacionar o lockdown com uma mudança temporária na dinâmica do espaço geográfico. Então, essa é a relação que eu quero fazer na aula de hoje. E se vocês gostarem da nossa aula, dá aquela curtida, se inscreva no canal para receberem as publicações, as novidades aí do nosso canal voltado para o ensino, voltado para você, meu amigo, que está vendo essa aula de hoje, tá? Então, o espaço geográfico, pessoal, ele é um espaço construído e alterado pelo homem, tá? Então, tudo que o homem faz dentro do planeta Terra, vamos dizer assim, dentro do espaço geográfico, onde ele ocupa, onde ele transforma, tá? Isso é o espaço geográfico. Pode ser uma alteração física, tá? Ou seja, ele vai desmatar, por exemplo, uma região, vamos voltar a épocas de colonização, e vai construir cidades, casas, né? E essas casas vão se tornar vilas e cidades. E uma construção social, relações políticas, relações econômicas, culturais, tá? Religiosas, tá? Tudo isso, tá? Está dentro do espaço geográfico, tá? Então, o surgimento da sociedade, podemos colocar dessa forma, é o surgimento dos espaços geográficos, das relações nesse espaço geográfico, tá? E nós, no século XXI, vivemos no espaço geográfico capitalista, tá? E esse lockdown, ele vai, pessoal, ele vai interferir nessa dinâmica do espaço geográfico. Mas antes da gente tocar nessa parte, vamos voltar um pouquinho, tá? Primeiro, num momento quando passamos a adquirir o estilo de vida que temos hoje. Vocês já pararam para pensar? Quando a sociedade ela veio ser da forma que ela era hoje? E de que forma que eu estou falando? Da forma onde o dinheiro é que manda nas relações sociais, ou seja, o fator econômico, tá? É o fator, deixa eu dar uma ajeitadinha aqui, é o fator econômico que vai determinar como a sociedade ela tem a sua dinâmica. Vamos voltar para antes da pandemia, tá? O que acontecia na sociedade? As pessoas acordavam, né? A sociedade acordava, as pessoas iam fazer os seus afazeres, trabalho ou estudo, lazer, vamos colocar dessa forma, e na parte noturna faziam durante isso o dia todo, na parte noturna dormiam, para que no dia seguinte repetissem a mesma rotina, sendo essa rotina alterada nos finais de semana para aquelas pessoas que não trabalhavam. Então essa é a nossa vida. Então essa nossa atuação no espaço geográfico, nosso espaço geográfico era este, tá? E com a pandemia, o que acontece? Existe uma mudança nessa dinâmica do espaço geográfico. As pessoas, recomendando que as pessoas fiquem dentro de suas casas, não possam sair. O distanciamento social, uma coisa criada
vamos dizer assim, as relações sociais, algo criado do que vivemos hoje, criado na sociedade capitalista, a gente tem que deixar de ter as nossas relações sociais, de frequentar shoppings, bares, cinemas, viajar, ir trabalhar, ir na rua, na padaria, vamos colocar dessa forma. Tudo isso é colocado em segundo plano. Então há uma alteração na dinâmica desse espaço geográfico. Tá? E o lockdown ele é mais uma medida dessa situação emergencial que estamos vivendo. Tá? Ou seja, o espaço geográfico ele sofre outro tipo de alteração. Mas, antes disso tudo, a gente tem que saber que essa origem de vida que nós temos hoje, ela surgiu a partir de dois processos revolucionários. A Revolução Industrial, que faz, vamos dizer assim, o modo de produção econômica mudar, ou seja, as indústrias substituem o artesanato, as manufaturas, surgem as máquinas, e a dinâmica das relações sociais a partir dali. As pessoas moravam no campo, em sua grande maioria passam a morar nas cidades. Tá? E há uma migração do campo para a cidade, ou seja, a vida urbana ela vai começando a ganhar destaque, substituindo uma vida rural. E no campo político, um outro processo que ajuda a formar o que nós somos hoje é a Revolução Francesa. Ou seja, antes da Revolução Francesa, a França tinha chamado a sociedade de ordens, tá? Onde não se tinham direito para todos. Tá? Com a Revolução Francesa, essa questão de sociedade de ordens ela é retirada dentro da França, é pregada a igualdade para todos, tá? E a figura de alguém soberano ela começa a desaparecer em vários cantos do mundo. Tá? Isso eu estou falando do século XVIII. Esses fenômenos, esses efeitos vão para o século XIX e no século XX a sociedade ela é uma sociedade capitalista. Tá? Ou seja, o que vai determinar se existe hierarquia e acaba existindo é o fator econômico, tá? E o estilo de vida é um estilo de vida baseado no fator econômico, nos bens, tá? Seja você possuidor ou não deles, tá? Porque se você é trabalhador, por exemplo, você precisa do seu salário, tá? E você vai trabalhar, receber um salário para pagar as suas contas, fazer as suas compras, entre outras coisas, mas vai se basear no mundo do relógio, é o mundo da Revolução Industrial, tá? Temos hora para tudo. Então esse cenário antes da pandemia era o nosso cenário de vida, esse era o nosso espaço geográfico, o nosso campo de atuação, tá? Mesmo você fala assim, Bruno, mas eu não tinha nada, eu era só empregado, mas você participava dessa relação de espaço geográfico, como eu falei anteriormente. Ou seja, o mundo controlado pelo relógio é um mundo capitalista. Então nós vivemos nesse mundo e veio a pandemia e qual a orientação? Esse estilo de vida de vocês vai ter que acabar. Tem que ficar em casa. E é pedido, ordenado, tá? Aconselhado tal distanciamento social. Tá? E dentro desse distanciamento social existe uma coisa chamada lockdown. Tá? Como eu falei anteriormente, não é o deus nórdico Loki deprimido assim, né? Lockdown, não. Lockdown, traduzindo para o português, eu até anotei aqui, vou ler para vocês. Lockdown, tá? Estrangeirismo, aqui tirado do dicionário, traduzido como confinamento, que significa clausura, isolamento, condição da pessoa que opta por se afastar do convívio social. Definição primeira, tá? Ou distanciamento social. Vamos dizer que é definição leve. E na definição mais hard, vamos dizer assim, pesada, é um bloqueio total, ou seja, cercar um determinado perímetro, estado, cidade ou região, interrompendo toda atividade por um leve período. Então essas são as duas definições de lockdown. E nas últimas semanas, o que os governos estaduais e municipais resolveram adotar no Brasil? O chamado lockdown da segunda definição. Então eles estão cercando determinados perímetros, tá? Dentro de suas cidades, tá? Geralmente bairros, ruas de grande comércio, grande movimentação, onde as pessoas não estão respeitando o distanciamento social pedido pelas autoridades, então eles vão lá e fecham, trancam.
Por isso que o pessoal ficou sacaneando. Bota de trancar a rua. É trancar mesmo. Eles trancavam a rua, o perímetro, e ali não pode funcionar nada. E o que isso significa? Uma alteração ainda maior no espaço geográfico. Ou seja, algo que já veio mudando com a pandemia é uma coisa mais restrita ainda. Aí você vai, você é a favor ou contra? Não é o mérito da aula. A questão é, há uma alteração. Tá? A dinâmica que nós vivíamos antes da pandemia, nós não vivemos mais. Até hoje, 12/5, 17 horas. Vai voltar como era antes, depois da pandemia? Não sei. Quer uma opinião do professor Bruno? Acho que não. Vamos ter uma outra situação do nosso espaço geográfico. Mas isso daqui seria adivinhação saber o que vai ser quando a pandemia passar. Tá? Mas o mais importante é que vocês entendam sobre a aula de hoje essa mudança da dinâmica do espaço geográfico tal do lockdown. O lockdown significa o lockdown adotado aqui no Brasil é esse. Eles estão fechando certos perímetros para evitar a circulação de pessoas em grande número. Infelizmente, pessoal, as pessoas não respeitam as orientações. Não vamos entrar no mérito daqueles que precisam se locomover. Não tem como deixar todo mundo em casa. Realmente, não vai ter como. As pessoas precisam sair, por vários motivos que sejam, mas que saiam por motivos sérios e não para bater perna na rua, porque este não é o momento. Se saírem somente as pessoas que precisam sair, o índice de transmissão da doença ele vai diminuir. Agora, se todo mundo ficar circulando na rua, aí fica difícil. Então, por isso foi adotado o tal do lockdown, e esse lockdown causa uma mudança temporária na dinâmica do nosso espaço geográfico, ainda mais dentro desse distanciamento social. Beleza? Espero que tenham gostado aí. Se gostaram, dá um ok, dá um joinha, tá? Meu filho vê muito vídeo e fala, dá um joinha, dá um joinha, dá um joinha. Vou tomar mais um cafezinho aqui, tá servido, senão esfria. Se inscrevam no canal. Um abraço para todos.